Ai. Bom dia, meu nome é Gianine, sou fisioterapeuta. Atualmente estou fazendo o mestrado em Ciências do Movimento, sob a orientação da professora doutora Ana Beatriz. Aí hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a introdução à imaginologia para acadêmicos da turma do terceiro semestre. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as técnicas de exames complementares. Então, dentre elas, nós vamos falar sobre o raio-x, ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, vamos falar sobre as indicações, contraindicações e quais são as aplicabilidades dentro da fisioterapia. Então, vamos começar pelo raio-x. O que o raio-x é? Ele é uma radiação eletromagnética de uma alta densidade, capaz de atravessar os tecidos moles e revelar estruturas mais internas, como os ossos, que é a prioridade da avaliação do raio-x. Ele virou uma ferramenta indispensável na medicina, mas ele também tem alguns outros tipos de funcionalidades. Ele surgiu em 1895, através de Will Conrad, que ele descobriu o primeiro raio-x. Então, ele percebeu que tinha uma tela fluorescente que brilhava, mesmo sem ter uma luz direta sobre ela. Então, ele colocou a mão e acabou vendo, dentro daquele tubo, acabou vendo os seus ossos. Posteriormente, ele chamou sua esposa, que foi a mão da esposa dele nessa imagem ali, que viralizou, né? A esposa dele, Ana Berta Ludwig, e ela estava até usando um anel, onde aparece ali, né, os ossos e o anel, e essa imagem viralizou, né, na ciência na época, e pouco depois, em 1901, ele recebeu um prêmio Nobel de Física pela sua descoberta do raio-x. Então, desde então, o raio-x ele mudou o diagnóstico de várias doenças e a capacidade de estudar essas estruturas mais internas. E até hoje ele continua sendo usado, né, na ciência e na medicina. Então, quais que são as vantagens do raio-x? Ele tem um baixo custo, né? Ele é acessível e ele tem uma execução rápida. Fora da medicina, ele também é utilizado nos casos de segurança, inspeção de bagagens em aeroportos e também para verificação de alguns aparelhos na indústria, sem precisar desmontar esses aparelhos. Então, ele é utilizado também na segurança e na indústria, além da área da medicina que ele é utilizado. Quais que são as indicações? Então, a gente consegue identificar fraturas ósseas e infecções, principalmente infecções da parte de doenças pulmonares, também calcificações e presença de objetos estranhos, e também ele é indicado após cirurgias para verificar as próteses, se elas estão bem colocadas. As contraindicações. Então, nós temos contraindicado em gestantes, principalmente no primeiro trimestre, devido à radiação, que essa radiação pode passar para o feto, então, por precaução, não é executado. Também a exposição repetida a exames. Claro que um exame executado, feito ao longo da vida, né, em alguns momentos, não vai causar nenhuma radiação acumulada. Agora, exames sem ter uma indicação num curto período de tempo, várias vezes, feito de forma repetitiva, pode ter o efeito de acumular essa radiação e causar algum prejuízo para a saúde desse paciente. Pacientes pediátricos também deve ser utilizado com cautela, aí o médico vai ponderar se o benefício de executar o exame é maior do que o risco, porque também pode acumular essa radiação nesses pacientes pediátricos. Também, como forma de curiosidade, recentemente teve uma série que foi lançada na Netflix, que ela fala sobre uma tragédia que aconteceu em Goiânia com um aparelho de radiografia. Então, esse aparelho, ele tinha o Césio 137, que é um radioisótopo. Esse radioisótopo, ele é uma substância que emite uma radiação, e essa radiação, ela se espalha de forma sem controle e pode contaminar pessoas e ambientes. Então, na série mostra ali que algumas pessoas pegam o aparelho, abrem, e acaba que esse material radioativo se espalha, causando morte e contaminação de algumas pessoas. É importante a gente lembrar que hoje em dia os aparelhos de radiografia, eles não utilizam mais materiais radioativos. Eles são exames que eles vão produzir, ele vai ligar essa radiação eletromagnética de alta intensidade somente no momento que aquele aparelho está ligado.
Após isso, ele não vai mais emitir nenhuma radiação. Então, são aparelhos que emitem de forma controlada, não vão contaminar o ambiente, se abertos, e não vão causar nenhum prejuízo no ambiente, né, nenhuma contaminação. Ainda é utilizado alguns aparelhos na medicina nuclear com radioisótopos, como esse Césio-137, mas isso é muito controlado e é uma coisa muito específica, não é utilizada atualmente nos hospitais. Aí aqui eu trouxe o espectro da densidade radiológica. Quais são as nomenclaturas que a gente tem para observar essa radiografia? Então, a gente tem partes mais claras e partes mais escuras. As partes mais escuras, da denominação do preto, a gente chama de radiotransparente, porque seriam o ar e os gases. No caso, vai deixar esses raios penetrarem e por isso ele vai ficar mais preto. Então, o raio vai penetrar livremente nesse exame de imagem. Aí tem as escalas escuras de cinza médio e cinza escuro. O cinza escuro seria a gordura, que ela vai absorver um pouco, mas ainda vai deixar passar também bastante dessa radiação. O cinza médio já seria água, tecidos moles, tendões, que ele vai ficar nesse tom intermediário, vai passar também um pouco da radiação, mas vai ainda ficar um pouco omitido. E o que é mais evidente seria o branco, que a gente denomina de radiopaco, que seriam os ossos. Então, os ossos eles vão bloquear o raio-x, esses raios, e por isso ele vai ficar nessa tonalidade mais clara. Além do branco, a gente tem o branco intenso também, que o branco intenso, voltei aqui. Que o branco intenso, eles seriam essas próteses. Aí, próteses metálicas, que vai ser um material mais denso, que ele vai parecer um radiopaco mais intenso. Aí, ali na imagem, a gente tem um parafuso ali mostrando que ele está um pouco mais branco do que as costelas, do que ali as escápulas. Então, o princípio clínico é essa diferença que vai criar esses tons de contraste na imagem. Então, justamente esse contraste vai permitir identificar fraturas, líquido acumulado, no caso de derrames pulmonares, e algumas outras alterações. Aí aqui eu trouxe um exemplo de um raio-x de tórax, para a gente conversar. Como que eu vou observar esse raio-x? Então, o ideal é a gente observar ele de uma visão mais geral para uma visão mais específica. Eu vou começar da parte lateral para a parte mais medial. Com isso, eu vou observar estruturas moles, aí após eu vou observar a parte óssea, eu consigo observar também o parênquima pulmonar, toda a área cardíaca, temos o diafragma aqui embaixo também, e também a gente consegue observar artefatos que podem existir ali. No caso dessa imagem aqui, a gente tem um marca-passo ali mostrando. Então, sempre a gente começa de uma visão geral mais para específica, observando a parte lateral, depois a parte central, os tecidos moles, a parte óssea, parênquima pulmonar, a área cardíaca também, e os artefatos. Aí aqui eu trouxe de uma forma mais didática, colorido, para a gente conseguir observar bem. Então, nós temos as escápulas, aqui da parte lateral, em verde. Aí nós vamos ter as costelas, né, a parte óssea. Aí a gente consegue observar aqui na parte posterior e aqui na parte anterior. Então, vamos ter as costelas de 1 até a 7, onde são as costelas verdadeiras, que elas vão se articular diretamente aqui no externo. Aí depois nós temos as costelas de 8 a 10, que são as costelas que vão se articular indiretamente no externo. E aí depois nós temos as costelas 11 e 12, que são as costelas flutuantes, que elas não vão se articular no externo. Aí a gente consegue observar também as vértebras torácicas, né, de 1 até 12, e também aqui a primeira vértebra lombar. Então, recapitulando, a gente começa sempre da parte medial e vai indo para a parte sempre da parte lateral e vai indo para a parte medial, observando os ossos. Aí aqui a gente na parte anterior, a gente consegue observar também aqui as costelas, ó, de 1 a 7 as verdadeiras, 8, 9 e 10 as falsas e a 11 e a 12 as flutuantes. Aí aqui, voltei.
Aí aqui eu trouxe a área cardíaca para a gente observar. Nós temos aqui em cima o arco da aorta e a aorta ascendente, que são os grandes vasos que vão ser ligados ao pulmão. Nós temos o tronco pulmonar, que é responsável por levar esse sangue até os pulmões. Nós vamos ter também aqui a aurícula direita, o átrio direito, e o átrio esquerdo, que são as câmaras superiores do coração, que a gente consegue observar. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, aqui mais embaixo, que vão formar o contorno cardíaco, e bem embaixo aqui a gente tem o ápice do coração. Então, ou seja, é importante a gente lembrar que, além dos ossos, além do pulmão, a gente também consegue observar a área cardíaca através do raio-x. Então, a gente consegue avaliar esse coração, como estão os vasos, se eles estão bem posicionados, qual que é o tamanho, se o coração está no formato ideal, ou ele está maior do que deveria. Então, além dos ossos, do pulmão, a gente também consegue fazer essa avaliação da área cardíaca. Aí aqui eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre um raio-x da coluna lombar. Numa visão, num plano sagital, plano lateral, a gente vai conseguir observar aqui uma vértebra lombar, o corpo da vértebra, onde vai suportar o peso. Aí nós temos a lâmina aqui e o pedículo, tanto aqui embaixo em vermelho ou aqui em cima, pertinho da lâmina, que vão formar o arco da vértebra. Aí nós temos o processo espinhoso, né, bem visível aqui, processo espinhoso, que é a parte posterior da vértebra, né, a gente consegue verificar também na palpação, e os processos articulares, tanto superior aqui quanto inferior, né, de todas as vértebras, responsáveis pela essa articulação entre as vértebras. Então, a radiografia da coluna lombar, ela não vai revelar só a forma geral, mas a gente vai também identificar essas estruturas do componente anatômico de cada vértebra. Essencial para a gente fazer um diagnóstico de uma fratura, de um desgaste, de um problema articular. Então, claro que vai ter outros exames que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que são mais específicos para verificar um desgaste, um problema na articulação. Mas já com a radiografia, a gente consegue observar. No caso, se esse espaço aqui entre a vértebra lombar 1 e a vértebra lombar segunda, se ele tivesse reduzido, pois possivelmente poderia indicar uma artrose já, né, entre essas duas estruturas, né, um abalamento do disco, um extravasamento do disco, algo do tipo. Então, a gente já conseguiria verificar um possível desgaste. Aí aqui eu trouxe também para a gente falar um pouquinho sobre um raio-x na avaliação de uma escoliose. Então, em pacientes com escoliose, principalmente pacientes adolescentes, que às vezes crescem muito rápido, muitos têm escoliose em graus avançados. E aí é calculado o ângulo de Cobb para fazer a avaliação. O que seria o ângulo de Cobb? Como a gente faria essa análise? Então, pegaria a vértebra mais inclinada superiormente, a vértebra mais inclinada inferiormente, e a gente traçaria uma reta. Aí, com isso, a gente faria um outro traçado aqui paralelo. E aí, esse ângulo aqui que ficaria perpendicular seria o valor do ângulo de Cobb. Aí, aqui na outra imagem da radiografia, a gente consegue observar aqui, em torno de 12,5 aqui em amarelo, e o outro um pouco maior ali em torno de 24. Então, graus até 20, geralmente não há indicação de uso de colete, porém é indicado a fisioterapia para o controle postural e para a prevenção dessa progressão da doença. Aí, graus já entre 21 e 50, o médico geralmente indica o uso do colete, aí é o médico que vai indicar, principalmente em adolescentes e em crescimento, e vai ser associada à fisioterapia também para a prevenção da progressão dessa escoliose. Graus muito acima de 50, que são graus muito elevados, a cirurgia passa a ser considerada. Então, o médico vai escolher a cirurgia como ponto de escolha, pois há um maior risco de progressão. O que pode acontecer? Pode comprimir vasos sanguíneos, coração, pode comprimir pulmão, então pode gerar um risco maior para esses pacientes. Aí, posterior à cirurgia, geralmente é indicada realizar a fisioterapia também para a manutenção da postura. Aí aqui eu trouxe uma imagem de uma fratura,
que é importante a gente observar durante o raio-x? Observar o contorno, os contornos ósseos. Então, a gente vai pegar e vai se guiar pela borda do osso. Essa radiografia está bem evidente aqui a fratura, mas tem algumas que é uma fissura, uma pequena fissura, que é mais difícil de observar. A gente sempre vai pegar e vai observar toda a borda do osso, todo o seu contorno, buscando uma possível borda irregular que pode indicar uma fratura. Então, aqui a gente consegue observar bem essa fratura. E aqui, num caso de luxação, a gente tem a cabeça do úmero aqui, né, todo úmido, a cavidade glenoide, a gente está observando que não está articulado, né, tem uma incongruência articular aqui entre as duas estruturas, também está bem evidente, mas no caso de uma imagem que está, e a gente ainda pode ficar com dúvida, é legal solicitar uma outra projeção de um outro plano para conseguir fazer a confirmação desse diagnóstico. Aí, aqui no caso, temos a tíbia, temos o fêmur. A gente observa que esse espaço articular aqui está reduzido. Então, possivelmente, essa distância reduzida aqui pode indicar uma perda da densidade da cartilagem, possivelmente uma artrose. Aí, aqui na outra imagem, nós temos uma prótese de quadril, né? Então, é importante a gente utilizar essa imagem para verificar antes do nosso protocolo de atendimento, verificar se essa prótese está bem alinhada, se ela está bem colocada, se ela não está fora do lugar. Às vezes o paciente, né, não se cuidou no pós-operatório ali, fez algum movimento muito brusco, alguma queda, que pode ter deslocado a prótese, daí não é indicado começar a fisioterapia, né? Tem que passar com o médico antes para verificar se vai precisar fazer alguma outra intervenção cirúrgica. Então, o raio-x ele não serve apenas para identificar fraturas, ele também vai avaliar doenças, como a gente consegue observar a redução da cartilagem, possíveis artroses, acompanhar esses pacientes que passaram por cirurgias, principalmente de implantes metálicos, garantindo que o tratamento vai seguir de uma forma correta para o planejamento da reabilitação. Aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a ultrassonografia. Então, o exame de ultrassom, ele tem sua origem através do sonar, que foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, e os primeiros exames surgiram lá na década de 1950. Eles foram observados, utilizados principalmente na área da obstetrícia, né, para verificar os fetos, os bebês, e desde então ele evoluiu e se tornou uma ferramenta muito utilizada. Por ser portátil, né, tem vários aparelhos de ultrassonografia que são pequenos, são fáceis de carregar. Ele é acessível também, não é um exame muito caro, e ele é aplicado em diversas especialidades, incluindo na fisioterapia. Então, qual que é o princípio físico da ultrassonografia? Então, ele é um exame que ele vai funcionar com ondas. Essas ondas também são de alta frequência, que eles vão bater no tecido, e no momento que ele bate no tecido, ele vai gerar um eco. E esse eco, ele vai ser convertido numa imagem, em tempo real, que vai ser conseguido observar essas estruturas internas do corpo. Então, ele é seguro, porque ele não tem a radiação ionizante, diferente do raio-x que a gente conversou antes, e ele vai permitir avaliar esses órgãos, o fluxo sanguíneo, de forma rápida e de forma acessível. Aí aqui, qual que é o foco da fisioterapia? Então, a gente vai conseguir avaliar os tecidos superficiais. Então, o foco dele é avaliar tecidos superficiais, tanto lesões musculares, estiramentos, tendinopatias, bursites, e é importante lembrar que ele também consegue fazer a avaliação funcional em movimento. Então, pode estar no momento de estar realizando o exame e já consegue observar como estão as estruturas ali. A limitação dele, que ele é altamente dependente do examinador, da habilidade do examinador. Se o examinador tem um feeling maior para observar determinadas estruturas, pode ter um diagnóstico mais preciso do que uma pessoa que, às vezes, está recentemente começando a trabalhar com o ultrassom. Ela é um exame menos detalhado do que a ressonância, a gente vai conversar mais para frente, e ele tem a outra limitação de que é superficial, e então, no caso de ossos, ele já não vai conseguir observar de forma tão fidedigna. Em pacientes obesos também, pela camada adiposa, pode que não consiga observar as estruturas de forma tão fidedigna quanto uma pessoa que não tem a camada adiposa tão saliente.
Aí, quais que são as aplicabilidades da ultrassonografia? Não, além da gestação, ela pode ser utilizada na medicina. Aqui a gente mostra um ultrassom para guiar uma aplicação, tipo, como se fosse uma infiltração, algo do tipo no joelho, realizado pelo médico. Aqui nós temos um ultrassom guiando uma aplicação de dry needling, para, né, verificar se aquela agulha foi diretamente no ponto que era desejado, na estrutura desejada, se era ligamento, articulação, ou se era um tendão. Aí aqui para avaliar os músculos fibulares e tendões de Aquiles também. E também o ultrassom ele está sendo bem utilizado na parte da estética. Antigamente faziam alguns preenchimentos com produtos que não eram metabolizados pelo corpo, que eram produtos, né, sintéticos que acabavam ficando ali no rosto e não eram absorvíveis. Hoje já se usa ácido hialurônico, bioestimulador, que são produtos que o corpo consegue absorver. Mas alguns profissionais que atuam nessa área da beleza utilizam o ultrassom antes de fazer um preenchimento facial, algo do tipo, para verificar se tem algum material ali que não foi absorvido pelo corpo. E se colocar mais produto em cima, pode comprometer vasos sanguíneos, pode causar algum problema posteriormente para aquele paciente. Aí agora vamos conversar um pouquinho sobre a tomografia computadorizada. Então, a tomografia ela surgiu ali por volta de 1970 por Rosfield e Comark. Eles também receberam um prêmio Nobel da Medicina na época, em 1979, e ela surgiu para revolucionar a medicina através de imagens em 3D. Então, ela faz essas imagens em 3 dimensões, diferente lá do raio-x, que era só num plano. Aqui a gente consegue observar em 3 dimensões, muito mais detalhado do que a gente tinha o raio-x, que foi o primeiro marco da imaginologia. Então, a tomografia computadorizada, ela vai utilizar os raios-x, os raios, só que eles vão ser captados em múltiplos ângulos. E esses ângulos, eles vão ser gerados e processados dentro do computador, só que eles vão ser gerados em fatias. Provavelmente vocês devem ter estudado os planos anatômicos, né, lá na disciplina de anatomia. Então, os planos anatômicos nós temos o plano axial, que vai dividir o corpo na parte caudal, para caudal para baixo, e na parte cranial para cima, como mostra aqui na figura aqui em azul. Aí nós vamos ter o plano sagital lateral, né, que vai dividir ao meio, na parte direita e na parte esquerda, né, nos dois lados, aqui em verde, e nós vamos ter o plano frontal, que vai dividir na parte anterior e na parte posterior. Então, com a tomografia computadorizada, a gente vai conseguir observar esses 3 planos, tanto axial, coronal, sagital, oferecendo diferentes perspectivas e, com isso, fazendo uma precisão diagnóstica muito alta, né? Que aqui a gente tem as fatias do corpo para observar no plano axial. Então, como que é realizado esse exame? Esse exame é realizado, o paciente vai entrar dentro do aparelho, né, deitado ali na maca, vai se deslocar lá para dentro, onde tubos de raio-x vão girar em torno da pessoa, para captar. Aí o computador vai captar essas imagens, vai gerar elas em cortes transversais em fatias e cortes 3D, né, em 3 dimensões, para conseguir observar todas as estruturas. Qual que é a indicação, então, da tomografia computadorizada? Ela é bem utilizada na avaliação de politraumatismos complexos, no caso de acidentes automobilísticos ou fraturas, né, de diversos portes, quedas de distâncias muito altas. Também vai fazer um estudo detalhado de patologias da coluna e também ela consegue observar as deformidades ósseas de uma forma mais eficiente do que o raio-x. E também ele é muito utilizado para hemorragias cerebrais, tanto agudas quanto doenças pulmonares. Então, qual que é a vantagem? Ele tem uma alta precisão nessa parte óssea, bem rápido para ser utilizado em emergências, né, no caso do pronto-socorro, e vai fazer essa visão da imagem em 3D, em 3 dimensões. Nós temos como limitação que, similar ao raio-x, ele oferece essa dose de radiação. Então, ele tem as mesmas contraindicações que teria no raio-x, né? Gestantes no primeiro trimestre. Outra coisa importante, a tomografia ela pode ser utilizada com contraste. E, geralmente, o contraste utilizado
na tomografia é o iodo. Então, pacientes com insuficiência renal podem não fazer o exame, porque os rins vão metabolizar o iodo. Se ele tem uma insuficiência e não consegue fazer essa metabolização, pode ser um problema. Então, o médico vai avaliar se o risco de fazer o exame é menor e o benefício for maior, vai fazer. Mas também é uma contraindicação, pode ser uma contraindicação para pacientes renais crônicos com o uso da tomografia computadorizada com contraste do iodo. Aí aqui eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre uma tomografia. Aqui a gente vai observar essa imagem didática colorida, onde a gente consegue ver o baço, o rim direito, o esquerdo, a gente consegue ver ali as vértebras lombares, também a parte da medula, os ossos aqui, os ilíacos. Então, a gente consegue observar de uma forma mais fidedigna do que no raio-x. Na tomografia, a gente também tem as nomenclaturas similares como a gente tinha lá no raio-x para verificar as imagens. Lá no raio-x, o preto era hipertransparente, que a gente chamava, o ar e os gases. Aqui na tomografia, a gente vai chamar de hipodenso. Lá no raio-x, a gente chamava de radiopaco a parte branca, que eram os ossos ou as próteses metálicas. E aqui a gente vai chamar de hiperdenso, as partes brancas. O isodenso vai ser a escala de cinza, que vai ser os músculos e os órgãos. Aí aqui nessa imagem do meio, a gente consegue observar um pulmão. O pulmão tem que ter ar, né? Então tem que ser mais hipodenso, mais preto, ambos os lados. Alterações patológicas vão modificar essa característica, como no caso aqui do pulmão esquerdo no lobo inferior. Ele está mais claro, ele está mais hiperdenso, mais branco. Então, algo aqui está causando um problema que não está na coloração que deveria ser normal do pulmão. Aqui na última imagem, a gente tem uma imagem de um cérebro, né? Então, o cérebro, geralmente, ele fica numa escala de cinza, mais isodenso, né? Como os músculos e os órgãos. Algumas lesões, como tumores, AVCs, são facilmente observados, porque a área da hemorragia, ela vai ficar mais branca, ela vai ficar mais hiperdensa, fazendo bem se tornando bem claro para observar essa alteração. Então, a tomografia ela vai diferenciar os tecidos também através da densidade, similar à radiografia, permitindo a gente identificar as estruturas e os órgãos internos com uma precisão maior do que a radiografia. Aí aqui nós temos também as diferenças de com contraste e sem contraste. O contraste é indicado para hemorragias cerebrais, geralmente agudas, fraturas ósseas e alterações musculoesqueléticas. Já com contraste, a gente é utilizado para aprimorar os exames em casos de tumores, infecções, contraste, onde a gente precisa de um contraste melhor para verificar aquela inflamação, aquela infecção, aquele trauma no tecido. Também vai ser utilizado para avaliar suspeitas de embolia pulmonar, aneurismos da aorta e dissecações também da aorta. Então, a gente consegue observar nessa imagem aqui como é muito mais evidente quando a gente tem o contraste. Ele fica muito mais claro aqui, então fica muito mais evidente de ser observado. Aí, quais que são as aplicações da tomografia na fisioterapia? Então, a gente vai conseguir fazer o planejamento no caso, politraumas. A gente vai conseguir compreender a extensão daquela lesão e elaborar um protocolo de reabilitação seguro. Então, é importante a gente observar o exame e verificar qual que é o grau no AVC, qual que foi a área lesionada, e com isso a gente vai observar a reabilitação, a criação do protocolo para esse paciente. Ele também é utilizado na fisioterapia respiratória, né, fornecendo informações sobre doenças pulmonares, alterações cardíacas, no caso de pacientes com pneumonia, pneumotórax, atelectasias, todas essas questões elas vão ser bem observadas no exame de tomografia, também para fazer o seu protocolo de reabilitação de forma segura. A gente também consegue avaliar as deformidades ósseas,
contribuindo para o planejamento de exercícios e correções da postura. Então, ele avalia essas deformidades ósseas de uma forma mais específica do que numa radiografia. Então, para nós fisioterapeutas, é importante a gente compreender esses princípios e aplicações, e é fundamental integrar esses dados com o diagnóstico do paciente para também monitorar a sua evolução. Então, com isso, oferecer uma reabilitação mais eficaz e personalizada. Então, vai ser realizado o exame antes, aí pode ser feito o protocolo de reabilitação, e depois o paciente pode realizar o exame novamente para verificar como é que surtiu o efeito durante esse período. Aí aqui vamos falar um pouquinho sobre a ressonância magnética, que é a mais atual, né, dos exames. Na ressonância magnética teve vários cientistas, médicos que participaram da sua criação. Então, ali em 1946, Bloch e Purcell descobriram a ressonância nuclear magnética e também receberam um prêmio Nobel, na época, em 1952. Damadian, que é esse aqui da foto, ele conseguiu mostrar a diferença de um tecido normal e de um tecido com tumor. Aí, posteriormente, Lautenberg e Musfield desenvolveram uma técnica de imagem. E aí, também, Damadian realizou o primeiro exame de ressonância no corpo humano, como mostra aqui na imagem. E aí, posteriormente, em 2003, esse um pouco mais recente, Lautenberg e Musfield receberam o Prêmio Nobel da Medicina pela criação da ressonância magnética. Então, atualmente, a ressonância é um exame muito consolidado, né? Ele é referência para avaliar cérebro, músculos, tecidos moles, e ele avalia de forma mais profunda, diferente lá do ultrassom, que avaliava de uma forma superficial. Com a ressonância magnética, a gente consegue observar de uma forma mais profunda, e ele tem a grande vantagem dele não ter uma radiação ionizante. Então, diferente do raio-x e diferente da tomografia, ele não tem essa radiação ionizante. Então, ele vai avaliar de uma forma profunda sem radiação. Então, qual que é o conceito, o princípio ativo do raio-x? Ele vai da ressonância magnética. Ela vai utilizar um campo magnético muito potente, com ondas de rádio que elas vão alinhar esses prótons de hidrogênio. E esses prótons, eles vão estar presentes nos tecidos. E ao retornarem para o seu estado normal, vai ser emitido sinais, que esses sinais vão ser captados e processados dentro de um computador, onde vai ser gerada essas imagens de forma detalhada. Então, aqui nós temos como ele é feito similar com a tomografia, então o paciente vai entrar dentro do aparelho, ele vai ter essas ondas de radiofrequência, que elas vão alinhar os prótons de hidrogênio, e posteriormente esses prótons vão voltar para o seu estado normal, e o aparelho de computador vai captar essas imagens. Também são imagens em 3 dimensões, em 3D, com todos os cortes, similar à tomografia, só que ele vai pegar de uma forma mais profunda tecidos como músculos, tendões, nervos, ligamentos, de uma forma mais fidedigna. Então, qual que é a indicação da ressonância magnética? Tecidos moles, lesões musculares, ligamentares, tendinhas, joelho, ombro, punho, cotovelo, qualquer lesão em qualquer parte e estrutura do corpo, ele vai ser um padrão ouro nesse sentido. E também ele avalia muito bem a parte da neurologia, AVCs, hérnias de disco, lesões medulares, tudo isso vai ser observado de uma forma em 3 dimensões, para conseguir observar onde está a lesão e qual realmente é a estrutura. Como vantagem, ele não utiliza a radiação ionizante e ele tem essa alta resolução para os tecidos moles. Aí a sua limitação, ele tem um custo mais elevado, então ele é um exame mais oneroso, de todos que a gente já conversou, ele é o mais caro, e ele também exige um tempo maior para realizar o exame. Geralmente, você vai fazer uma ressonância na cervical, a pessoa vai entrar dentro do aparelho ali, e geralmente é meia hora que precisa para fazer o exame. Caso a pessoa se movimente, se mexa, o exame vai ter que começar de novo, então vai ser um pouco mais demorado do que os outros exames. Como contraindicação, ele não pode ser utilizado em pacientes com implantes metálicos ou eletrônicos, por essa radiação, por eletromagnetismo. Talvez pacientes que têm claustrofobia também não consigam fazer o exame,
por esse problema. Gestantes também não podem realizar no primeiro trimestre. Lá na tomografia e no raio-x, a gestante não utilizava por causa da radiação. Aqui, ela não utiliza porque não tem nenhum estudo que comprove que ele é seguro para realizar numa gestante. Então, por precaução, não é utilizada a ressonância magnética em gestantes. E a ressonância, ela também pode ser realizada com contraste. O contraste utilizado na ressonância é o gadolínio. E o gadolínio, ele atravessa a barreira hematoplacentária. Então, esse gadolínio, ele pode atravessar essa placenta, indo para o feto, para o bebezinho. Então, por precaução, também não se utiliza no primeiro trimestre. Agora, se mais para o final, talvez essa gestante necessite realizar, o médico que vai ter que fazer essa avaliação do risco-benefício, se vai poder executar ou não. Mas, de modo geral, ele é contraindicado em gestantes. Aí, quais que são as aplicações da fisioterapia? Então, ela vai ser bem aplicada para avaliação de lesões esportivas, permitindo a gente identificar a ruptura de músculos, tendões, ligamentos. Com isso, a gente vai conseguir fazer o planejamento da reabilitação, tanto neurológica quanto cinético-funcional, né, neurológica no caso de AVCs, e alguma outra lesão medular, cerebral. Vai conseguir fazer o monitoramento da inflamação e do processo degenerativo, como no caso de artroses e doenças da coluna. A gente conversou lá no início sobre o raio-x, que a gente conseguia observar uma artrose pela redução do espaço lá articular. Aqui na ressonância ela fica muito mais evidente, porque ela vai pegar os tecidos moles, então fica muito mais fácil fazer esse diagnóstico e observar esse desgaste e essa artrose. Aí aqui na imagem em vermelho a gente observa um extravasamento do disco vertebral, a gente observa as vértebras que estão no seu espaço mais reduzido, então a gente consegue observar de uma forma mais fidedigna do que nos outros exames. Aí aqui também a gente consegue observar que os discos eles estão irregulares, né? Uns mais gordinhos, outros mais fininhos, mostrando que esse disco ele já não está hidratado da forma que deveria estar. Aí que nós temos a diferença da tomografia para a ressonância. Então, a tomografia, ela vai ser essa avaliação mais detalhada dos ossos, lembrando lá dos politraumas, identificar alguma fratura oculta, que no raio-x podia ser só uma fissurinha, e na tomografia a gente consegue observar de uma forma mais fidedigna. A tomografia, ela vai utilizar a radiação ionizante como, né, um contra. Ela é excelente para avaliar tórax, pulmões e as regiões de hemorragias agudas, quanto cerebrais, né? Aí, já em contrapartida, a ressonância, ela vai ser muito mais fidedigna para os tecidos moles. Então, com isso, a gente vai avaliar lesões musculares, tendíneas, ligamentares, e observar todos os detalhes do sistema nervoso, como hérnias de disco, compressões medulares, AVC, e como ponto contra negativo, ele é um exame muito mais caro, muito mais demorado, mais oneroso, né, um valor mais alto, porém ele não tem nenhuma radiação que vai ser emitida para aquele paciente. Interessante aqui também falar da diferença do contraste. A tomografia vai usar o contraste de iodo e a ressonância vai usar o contraste de gadolínio. Ambos são metabolizados através do sistema renal, então ambos podem ser contraindicados em pacientes renais crônicos. Aí também o médico vai ter que avaliar qual que é o risco-benefício para utilizar esses exames. Aí agora vamos conversar um pouquinho sobre qual que é o respaldo da atuação do fisioterapeuta frente aos exames de imaginologia. Então, a gente está garantido pela resolução do COFITO 476 de 2016, que ele vai mostrar à frente do fisioterapeuta autonomia para três objetivos. Então, a gente pode solicitar exames complementares para elaborar o nosso diagnóstico cinético funcional. Então, se a gente acha que julga necessário fazer um exame de raio-x ou de ultrassom para verificar uma estrutura, a gente pode fazer essa solicitação. A gente pode interpretar esse exame, né? O paciente chegou lá com o exame de ressonância da coluna. A gente pode interpretar ele para realizar e validar o nosso protocolo de reabilitação, para direcionar esse protocolo também. E a gente pode realizar alguns tipos de exames, com uma habilitação
prévia, né, com um treinamento, tendo uma formação para conseguir realizar ele, como a ultrassonografia, desde que esse paciente seja realmente devidamente habilitado para realizar essa técnica. Então, aqui, o que a gente pode fazer e o que a gente pode solicitar. Então, a gente pode fazer uma ultrassonografia, uma termografia, uma eletromiografia de superfície, com uma habilitação para esses tipos de aparelhos. Já a gente pode interpretar, mas não vai realizar a radiografia, a tomografia e a ressonância. Então, esses exames aqui, só o técnico radiologista lá e o médico podem fazer e o médico vai dar o laudo. Então, o laudo, somente o médico vai executar. A gente pode observar o laudo para o nosso diagnóstico cinético funcional e para o nosso protocolo de tratamento, mas a gente não vai dar um laudo para esse paciente, somente para o nosso diagnóstico e tratamento. Aí aqui, revisando, deixa eu só puxar para cá. Revisando alguns exemplos. Se eu tenho um paciente com uma suspeita de fratura simples ou uma consolidação óssea, eu estou com uma suspeita que ele quebrou o punho. Eu vou solicitar um raio-x, que vai ser uma forma mais rápida de eu conseguir visualizar essa fratura ou essa possível calcificação. Se eu tenho um paciente que estava jogando futebol e acabou torcendo o tornozelo, sentiu uma instabilidade ou uma ruptura ali, eu vou pedir uma ultrassonografia, que eu vou conseguir observar esse tecido superficial, né, esse tecido mole, através de uma ultrassonografia, que ele vai ser dinâmico, vai ser um exame mais barato também para o paciente realizar, ou se no caso, vocês trabalharem numa clínica que tenha um aparelho de ultrassonografia e vocês tiverem a habilitação para realizar ele, se tiverem o treinamento, pode realizar também e fazer a verificação de como que estão essas estruturas moles ali dos tendões, das bursites e dos ligamentos. Agora, se eu tiver um paciente com um politrauma severo, teve um acidente de carro, aconteceu alguma coisa, ele está com múltiplas fraturas. A tomografia vai ser o exame de escolha para conseguir verificar de uma forma rápida e precisa as regiões anatômicas, observando essa visão em 3D, nas 3 dimensões. Agora eu tenho um paciente mais idoso que teve uma hérnia de disco ou teve um AVC, um pós-AVC. A ressonância magnética ela vai ser o exame de padrão ouro para verificar esse contraste absoluto entre os tecidos nervosos e os tecidos moles para conseguir fazer o diagnóstico e posteriormente elaborar o protocolo de atendimento. Então, aqui é importante a gente lembrar que os exames de imagem, eles não são um fim em si mesmo, então não é só observar o exame. Eles são, sim, uma ferramenta que vão orientar o nosso raciocínio clínico e a nossa tomada de decisões frente à fisioterapia. Então, com eles, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico, né, de alta precisão, a gente vai nos permitir enxergarmos essas estruturas mais internas, que podem ser avaliadas não apenas pela palpação e pelo exame físico, então ela vai além do nosso exame físico e da nossa palpação. Com isso, também a gente vai fazer o planejamento dos riscos, prevenindo talvez uma conduta inadequada, né? Então, já vai revelar algumas lesões, estruturas mais severas que podem exigir um cuidado mais especial durante o nosso tratamento fisioterapêutico. E também vai ter esse diálogo, no caso de pacientes que no caso de fisioterapeutas que trabalham no hospital ou que trabalham numa clínica multidisciplinar, vai ter esse diálogo entre o fisioterapeuta, cirurgião, entre o radiologista, garantindo que todos vão se unir para as mesmas condições de melhorar a qualidade clínica daquele paciente naquele momento. Então, o domínio tecnológico vai elevar a nossa prática clínica, garantindo uma reabilitação, né, segura, efetiva e exata para aquele paciente. Aqui eu trouxe as referências. E aí, obrigada. Eu deixei a atividade de fixação dos conteúdos com a professora Ana Beatriz, ela vai enviar para vocês estudarem, responderem as questões e fazerem toda a fixação do conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição e muito obrigada. Tá bom.